alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é manifestação, módulo 4, páginas 71 a 74. Vocês já ouviram falar em manifestação, com certeza. Inclusive, na nossa última aula de história, nós falamos a respeito de manifestações, lembra lá na época do regime militar. Bom, a manifestação ela é uma forma de pronunciar publicamente em prol de reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. Então, existem várias formas da gente se manifestar. Então, podemos nos manifestar através da arte, através da música e em prol, em passeatas, em prol de alguma reivindicação, que é esse tipo de manifestação que a gente vai ver na aula de hoje. Reivindicar, protestar, celebrar, expor tradições culturais é um direito de todos. Isso graças ao fim do regime militar, né? Porque vocês lembram muito bem que naquela época era proibido a liberdade de expressão. Bom, e isso pode ser feito por meio de uma manifestação, certo? O aumento da tarifa de ônibus que ocorreu lá em 2013 ocasionou muitas manifestações em várias cidades do país. Bom, você já presenciou uma manifestação ou já participou de alguma? A gente até comentou a respeito disso, né? A gente falou dos panelaços. A gente fez uma caminhada outro dia na escola, quando a gente estava na escola, acho que foi ano passado. Nós fizemos uma passeata que nós fizemos em volta da escola, vocês fizeram os cartazes. É uma maneira de manifestação, aquilo que nós fizemos. Bom, observe a fotografia capturada durante uma dessas manifestações. Então, essa é uma fotografia que foi tirada da manifestação de 2013 por conta do aumento da tarifa do transporte público e foi retratada no dia 17 de junho de 2013. Observe a fotografia e descreva o que você vê. Então, observem aí, eles estão na rua, certo? Tem um cartaz escrito lá, o sol voltará a brilhar, a bandeira do Brasil, as cores usadas para escrever a frase também estão nas cores da bandeira do Brasil. E qual é o elemento de mais destaque na fotografia? Comentem. Então, acho que é justamente o cartaz e a bandeira do Brasil nas costas ali, do manifestante. Uma manifestação, ela pode ter vários objetivos, reivindicar, protestar, celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 71, ou seja, o texto que aparece abaixo da imagem, qual é o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? Bom, eles estão protestando por qual motivo, né? A gente já falou que é a respeito, o motivo que levou eles a se manifestarem foi o aumento na tarifa do ônibus, né, do transporte público. Então, eles foram lá reivindicar que eles achavam um absurdo o aumento e eles não concordaram, então eles foram para as ruas se manifestar. 2. Leia o texto abaixo e responda às questões. Então, no primeiro texto, nós temos aí política. Habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. Antônio Ruais e Mauro de Sales Vilar, no mini dicionário Ruais da língua portuguesa. Então, esse primeiro texto é um verbete de dicionário. O segundo, os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. Então, política e sociedade, as manifestações de rua de 2013 a 2015, Estadão, jornal, né, São Paulo, 12 de maio de 2015, no caderno Política. Então, foi aí retirado do site do jornal Estadão no dia 12 de agosto de 2019. Bom, gente, então a primeira questão aí em relação a esses dois textos que a gente leu. Um é uma notícia do jornal e a outra é um verbete de dicionário.
Uma das definições de política, segundo o texto 1, é o modo como agimos para alcançar algum objetivo. De acordo com o trecho da notícia apresentada no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política? Sim, né? Os manifestantes fizeram política porque eles se posicionaram contra o aumento da tarifa de ônibus, que pode ser considerado um tema relevante à vida social, ou seja, da população em geral. Letra B. Com base na definição do dicionário e no trecho da notícia apresentada, você já fez política? Aí é uma resposta pessoal. Se você fez, sim, explique por que sim, tá? Ou não, porque você não fez, não teve oportunidade de fazer alguma manifestação política? Bom, atividade 3. Leia o poema abaixo. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. LGC. Bom, o tema do poema é buscar por melhorias e que as pessoas ainda têm esperanças e juntas lutam para melhorar o mundo. Dessa forma, ele se relaciona àquela fotografia que a gente viu no início da aula, que registrou pessoas com esse mesmo objetivo. Então, vamos conversar um pouquinho então sobre o tema do poema e de que maneira ele se relaciona com a fotografia. Então, me falem aí. Eu já comentei um pouquinho e vocês falam para mim também no retorno da aula, tá? Bom, também mais uma questão oral, que é a questão 4. Releia a frase abaixo retirada do cartaz, da fotografia e do poema apresentado na atividade 3. O sol voltará a brilhar. Qual é o significado dessa frase? Vocês pararam para pensar? O que tem a ver o sol voltará a brilhar com o fato deles estarem se manifestando por conta da tarifa do ônibus? Ela apresenta sentido figurado ou sentido literal? Lembra o que é sentido figurado e sentido literal? Sentido literal é aquele sentido do dicionário. Quando a gente fala do sol brilhar, é o dia ensolarado, certo? Mas será que é nesse sentido literal ou é o sentido figurado de que um dia melhor, os dias melhores virão, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, então reflitam aí e me respondam também essa questão que é oral. Então, retomando mais uma vez a definição de manifestação, é uma forma de pronunciar publicamente para reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. Bom, nós temos aqui uma cidadania do dia a dia falando manifeste-se. Nossa, logo um verbo de comando aqui. Bom, Armandinho, ele é um personagem do cartunista Alexandre Beck. Eu adoro o Armandinho, vocês sabem disso, né? Ele é um menino muito inteligente e bastante questionador. Ele expõe de forma inocente o seu ponto de vista sobre variados assuntos sem nenhum preconceito. Na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que pessoas nos colocam para baixo ou nos pedem para desistir. Veja qual foi a atitude dele. Então, vamos ler a tirinha. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Olha, bonitinho, Armandinho. Bom, gente, eu quero ver o que vocês entenderam. Se não entenderam, releiam novamente. Bom, segundo o Armandinho, quem costuma dizer a frase não vai adiantar nada. Sabe aquela pessoa quando você está falando, olha, eu quero mudar isso daqui, eu não estou concordando e eu vou lá falar com o diretor porque eu tenho que resolver esse negócio aqui dessa sala de aula. Ah, nem adianta, não adianta fazer nada, não adianta falar nada que nada vai ser resolvido. Então, pensem. De acordo com a tirinha, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada? Você concorda com isso? Bom, ele diz aí o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada. Quero saber se você concorda com isso. Você já vivenciou uma situação parecida com essa do Armandinho?
Eu citei alguma coisa aqui em relação, será que já aconteceu isso na sala de aula? Vocês estavam com um problema e queriam contar para a professora? Ou, sei lá, em casa, alguma coisa, contar para a mãe? Contem aí. Em sua opinião, o que a fotografia apresentada nesse capítulo tem em comum com a tirinha acima? Então, faça essa relação com a fotografia, que a gente viu lá da manifestação, e com essa tirinha do Armandinho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Adorei a aula de hoje. Teve um pouquinho de relação com o que a gente falou na aula passada de história. Envie as atividades no ClassApp. Viram que tem bastante questão que é oral. Então, se vocês não quiserem gravar um vídeo, mandar um áudio para mim no WhatsApp respondendo essas questões, podem escrevê-las, tirar foto e mandar também, tá bom? Mas é importante vocês se manifestarem, por favor, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.